estamos caminhando aqui nessa área de uma represa, de um pequeno açude aqui no Agreste do Rio Grande do Norte. E quando a gente fala em Agreste, é uma faixa de terra que vai de Bento Fernandes, aqui no Rio Grande do Norte, até a Bahia. E esse Agreste, que aqui no Rio Grande do Norte tem 8.500 km², no Nordeste chega a 50.000 km². E a gente está mostrando isso aqui porque aqui nós estamos caminhando numa área onde teve água armazenada esse ano. Nós estamos vendo aqui a parede do açude. Ali na Jurema que nasceram na parede, até a gente ver a marca onde chegou a água. Então se essa água estivesse aqui eu já estava morrendo afogado. Porque ali é mais alto do que a minha cabeça, ali onde chegou aquela marca da água. E nós estamos aqui no Purão do Açude, que já é totalmente soterrado, que já tem mais de 60 anos de existência. E a gente está vendo aqui a marca nas Juremas, onde a água permaneceu mais tempo armazenada, represada. E a Jurema simplesmente morreu. E como a gente disse, essas Juremas nasceram aqui depois que esse açude passou vários anos sem receber muita água. Então ali onde estão os troncos da Jurema era onde normalmente todo ano chegava a represa de água, entre 2012 e 2017. E aí nasceram as sementes germinárias. Aqui para baixo não conseguia germinar porque era tudo coberto de água em grande parte do ano. Mas ali a gente vê a marca da água em 2018, está a faixa totalmente escura. E a Jurema morreram, porque as Jurema não são plantas aquáticas. E elas morreram, nasceram aqui quando não tinha água e morreram em 2018 por conta do alto volume, do grande volume de chuvas. Vamos considerar grande volume porque foi mais de 700 milímetros. E a gente só pode chamar de semiárido hídrico a área onde cai menos de 500 milímetros de chuvas. Acima de 500 milímetros de chuva não era para se chamar semiárido. E uma das características que a gente pode dizer, além de dizer que isso aqui é o Agreste, é que o Agreste é uma área do Nordeste que fica muito próximo do mar. Nós estamos aqui em linha reta a 50 km do mar, na área de Natal, da Zona da Mata. E aqui a gente sabe que é uma área que quase não tem serras. As serras do Agreste são serras modestas, com até 300 metros de altitude, e grande parte, 90% da área é assim, onduladas com esses terrenos de argila, ou se não terrenos planos arenosos. E a altitude aqui onde nós estamos caminhando não é mais do que 40 metros. Ou seja, nós estamos aqui a 40 metros acima do nível do mar. E tudo isso são características que favorecem o Agreste com relação ao sertão. No sertão nós temos serra com mais de 2.000 metros de altitude. É o caso lá para a banda do Piauí ou no Ceará. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos serra com até 1.000 metros de altitude. E temos também no sertão a Caatinga. Quem não sabe, a Caatinga é um semiárido natural, porque não tem solo, nunca teve solo, nunca se formou solo. E o subsolo é muito rígido, pedregoso, de modo que toda a água da chuva que cai lá na Caatinga, e nós estamos aqui no Agreste, onde não existe Caatinga, então toda a água da chuva que cai lá na Caatinga, porque a Caatinga é ondulada e o terreno é absolutamente impermeável, ela escorre para as baixadas. Então enquanto a chuva aqui a água correr num riacho desse aqui no Agreste seria uma chuva de 50 milímetros em 24 horas, lá na Caatinga com 10 milímetros de chuva já escorre água para as depressões, que no caso são riachos, as depressões do terreno. Essas explicações a gente está dando aqui porque todos os anos se diz que aqui tem seca. E agora nesse momento, se eu chegar aqui e disser que isso aqui não é seco, as pessoas que moram aqui na área não vão gostar da minha cara, vão gozar comigo, porque ele vai dizer que isso aqui é seco. Mas até o mês de junho, se eu falasse que isso aqui era seco, era capaz de alguém bater em mim, porque isso aqui era tudo verde, coberto de verdura, porque 700 milímetros de chuva aqui é muita chuva. O que acontece é que isso aqui vem há mais ou menos 200 anos sendo desmatado, tanto para os campos agrícolas, que antigamente se plantava aqui algodão, inclusive, que hoje já não se planta mais porque o bicudo comeu tudo. Até rimou, né? O bicudo comeu tudo. E hoje não se planta algodão aqui, também não se planta legumes,
que aqui eles chamam de legumes, aqui é o feijão, o milho. Na realidade só o milho é legumes. Aliás, o feijão é legumes, o milho já é cereal, mas a gente vamos chamar de legumes, que seria a batata doce, o girimum, o milho, o feijão e a mandioca. Aqui se plantava tudo isso e depois que colhia todos esses alimentos, soltava o gado aqui. Então passava a ser campo de pastagem do gado, depois da colheita da lavoura. E aqui a gente está andando então num lugar onde já teve esse ano pelo menos 1,50 m de água aqui na represa desse açude. E é uma pena a gente dizer isso, porque para o governo e comunidade acadêmica elas jamais vão entender por que essa água foi embora. E é por isso que até hoje o governo e essa comunidade acadêmica insistem na construção desses buracos no chão, que a gente chama de açude, e às vezes nem é açude porque é tão pequeno. Armazena esse aqui, que no caso aqui nós estamos andando, ele armazena no máximo 500 metros cúbicos de água, que é menos do que a quantidade de água, o volume de água da chuva que caiu esse ano em 2018 aqui na bacia hidrográfica desse açude. Só aqui a área onde represa a água dá no mínimo meio quilômetro quadrado. E tudo isso aqui ficou coberto de água em 2018. Aqui mesmo nós estamos andando, dava para passar de canoa. Era um grande volume de água e essa água sumiu. Sumiu, como a gente diz, por vários vetores que são novos. Por exemplo, a umidade do ar aqui, que hoje é média de 40%, há 100 anos isso aqui era 70% a média da umidade do ar. O vento não era tão doidão assim, e à medida que o homem foi desmatando, que aqui já não existe mata primitiva, tudo aqui é mata secundária, predominantemente Jurema, e à medida que o homem foi desmatando e matando aqui significa matar, porque se desmata aqui é com fogo, e de fato assim, não tem vida que aguente. Isso aqui o clima foi ficando doidão. E hoje se a gente convida o governo, ou um membro do governo, ou uma comunidade acadêmica para mudar esse quadro, fazendo o inverso do que o homem fez aqui, ninguém quer entender e nem quer saber. E fica nessa história de seca, e haja arrancar dinheiro do governo federal em nome dessa seca. E a maioria desses dinheiro, desses recursos que vem para cá é para construir desses açudes. Para que serve essa desgraça? Aí a gente chega, que país é esse? O país da água doce. Falando de seca, mesmo chovendo, todos os anos chove aqui. E chove muito, porque 500 milímetros de chuva aqui é um grande volume de água. São 500 milhões de litros por quilômetro quadrado. E nós estamos fazendo já um segundo vídeo aqui, e nós vamos continuar fazendo, porque como nós dissemos, nosso vídeo tem que ser muito curtos, de pequena duração, porque senão a internet não engole o vídeo. E aí a gente não consegue informar o mundo como é que a gente faz uma seca aqui no Nordeste com tanta água.